Nesse primeiro episódio, vocês vão conhecer a categoria feminina do Tossan Futebol Clube. Vindas do futsal, elas enfrentam os campos e os preconceitos de um esporte dominado ainda pelo patriarcado. Meu nome é Karen, tenho 25 anos, tenho mais ou menos uns 10 anos, 9 a 10 anos de dois toques. Comecei na escola José Américo como professora da Ailton, professor de educação física. Aí lá ele me chamou, fez o convite para eu participar dos treinos, que ele tinha uma equipe de futsal. E aí os treinos eram no Célculo Sá, sempre foi. E aí desde então eu tô com ele nessa caminhada aí. E ele falou sobre a nossa pré-temporada, sobre os nossos treinos, sobre o comprometimento de quem realmente vai estar com ele e com a gente nessa próxima temporada, porque a gente vai estar para auxiliar ele, como a gente auxiliou no ano passado, e a gente vai precisar de vocês. E aí a gente vai precisar que cada categoria se feche entre vocês, para questionar quem realmente vai ficar, porque tem Ana, tem as meninas que não estão vindo, e para quem quiser continuar, fortalecer essas meninas com questão de comprometimento e não faltar nos treinos. Meu nome é Stephanie, eu tenho 15 anos, eu já estou na Destock de 2 a 3 anos, eu moro em Itaquá e eu gosto muito do trabalho do Adailton, é bem legal de entender, ele ajuda muito a gente e ele é muito experiente. Sim, porque na quadra a gente tem que trocar de posição toda hora. No campo, dependendo da posição, a gente não corre muito, a gente fica mais parado. Então é um pouco diferente, sim. É assim, hoje é o nosso penúltimo jogo do ano e além de ser o penúltimo jogo do ano, é o nosso primeiro jogo considerado um oficial, um amistoso. Eu raramente faço um jogo amistoso, a maioria das vezes é treino, ou jogo treino. E hoje a nossa equipe vai enfrentar um jogo amistoso que, vamos pensar assim, tem um saborzinho como se fosse uma competição oficial. Porque é o nosso penúltimo jogo do ano. Na próxima semana a gente faz o encerramento. Então a expectativa é grande, porque nós temos um grupo bastante mesclado, um grupo de sub-17 com adultas. Então a expectativa é que elas consigam fazer um bom jogo. E acredito que muitas delas vão tremer, vão sentir um pouquinho o peso da camisa, em função de ser o primeiro jogo delas e o nosso último do ano. Praticamente é isso, a expectativa que a gente tem é que elas consigam se desempenhar com uma boa qualidade, um bom jogo. O resultado acho que é o que menos importa. Quando eu era criança, eu via os meninos jogando, normalmente eram meus primos, meus amigos da rua. E aí eu me interessei, eu comecei a ver eles jogar, eu quis jogar com eles, jogar lá perto de casa, na rua. Aí comecei a me interessar mais e mais. Aí foi quando eu entrei no time masculino do Tossan, aqui desse campo mesmo, mas só que era lá perto de casa, eles treinam lá perto de casa também no campo de bar. E aí, entre 10 e 11 anos, eu entrei no Tossan, aí eu comecei a jogar por lá. Aí foi quando o Adelton me encontrou, pediu se eu tinha interesse em jogar feminino, que ele tinha um time feminino. Aí eu me interessei, aí no primeiro dia ele já me chamou para jogar 2 jogos e me falou para me encontrar ele no Célculo Sá. Aí nisso eu encontrei ele lá com as meninas, na época ele tinha a van da prefeitura. E aí a gente foi para uns jogos que eu não tô me lembrando aonde foram, mas foram bem longe, que eu lembro. E aí eu entrei no primeiro jogo, uns 20 minutos faltando para acabar o jogo. E aí ele disse que eu entrei bem e que se eu continuasse treinando, eu iria ser uma boa peça. 18 a 19 anos atrás eu tinha uma escolinha de futebol. E eu e minha esposa que administrávamos essa escolinha. E ali tinha muitas, além dos alunos, os meninos, começou a aparecer meninas. E essas meninas não tinham condições de pagar a mensalidade da escolinha. Então eu deixei elas treinar de graça. E isso começou a disseminar entre as meninas daquela região. E um outro fator que motivou a participação dessas meninas foi a minha filha. Então a minha filha sempre conviveu comigo durante muitos anos dentro das quadras e dentro dos campos de futebol, porque até hoje eu jogo futebol. E isso incentivou muito aos meus filhos a estar participando de esportes de uma maneira geral. E a minha filha passou a ter gosto, as duas meninas,
e o menino também passou a ter gosto pelo futebol e participava dessas aulas junto com as crianças da escolinha. E isso motivou, fazendo com que viessem mais meninas participar dessas atividades. Isso lá em 2002, se não me engano. 2002, 2003, por aí. Então isso foi um fator determinante para que eu desse continuidade no processo. Porque a escolinha tive que fechar, porque eu estava tirando dinheiro do bolso para favorecer a participação das outras crianças, que eram os meninos, que muitos não tinham recurso para pagar. E isso fez com que eu não conseguisse honrar com os pagamentos da quadra, enfim, as despesas que existiam. E eu fui obrigado a fechar. Aí de lá para cá, por conta desse trabalho do feminino, manteve-se. Eu falei, eu vou manter. E aí minha filha foi jogar no Centro Olímpico, foi convocada para jogar lá, e isso fez com que eu criasse uma motivação a mais ainda para manter o trabalho. Posteriormente, ela foi dispensada do Centro Olímpico, jogou acho que na Sabesp, jogou na Sabesp, enfim, essas coisas fizeram com que eu motivasse mais ainda a fazer esse trabalho. E isso foi tomando um volume muito grande. A gente treinava no Laurinda, escola estadual lá no Itaim Paulista, perto da TBL, uma quadra que não onerava, era a escola da família. E aí, em 2003, surgiu o Céu Curuçá, e aí abriu as portas para a gente. Até hoje, a gente trabalha e desenvolve esse trabalho lá no Céu Curuçá. E por conta, o fator motivante foi justamente os meus filhos. E ali esse trabalho passou a ser desenvolvido no Céu Curuçá, que foi tomando um vulto, um tamanho muito grande, e nós passamos a disputar determinadas competições que eram de prestígio, são de prestígio, que é o Campeonato Paulista da Federação Paulista de Futebol de Salão, os Jogos da Cidade, Jogos Regionais, a Liga de Suzano, a Liga Campineira, enfim. São inúmeras competições que nós participamos ao longo desses anos. Que está aí o reflexo de alguns desses eventos, dessa participação desses campeonatos. Então, são exemplos deles. São os principais torneios e campeonatos que estão aqui hoje. Porque alguns eu andei dispensando, porque estava ocupando muito espaço e não era de tão valia, não que não mostra a nossa história. Mas esses troféus é o que mostram a história do desenvolvimento desse trabalho ao longo dos anos. Olha, no campo a gente é meio que cabeçudas e a gente é curiosa. Aí a gente veio com o trabalho do professor Adailton, que ele estudou e ajuda a gente a colocar em prática, né, as coisas que a gente usa tanto no salão, a gente coloca muito em prática também no campo, e a gente está inovando junto com ele. Mas treinar mesmo o campo, que nem a gente treina a mesma quantidade para o salão, a gente não tem. Então a gente está treinando agora de segunda-feira, mas as nossas competições mesmo é mais voltadas para o salão, mas a gente se arrisca no campo e a gente se sai bem em muitas competições. Olha, tudo que a gente faz, eu acredito que a gente também é muito dependente dele, sim. Tanto nos treinos como nas competições, a gente precisa muito dele. Mas acredito que com a orientação que ele passou pra gente, eu e algumas meninas mais velhas, a gente consegue dar o treino para elas, e elas ultimamente estão ajudando a gente bastante na questão de comportamento, e aí a gente está conseguindo se desenvolver um pouco mais também nessa questão tática com as meninas sem estar com a Adailton. Mas tem muita diferença aí, mas daqui para frente a gente vai conseguir se organizar mais na ausência dele. Durante esses anos, eu sempre usei a filosofia da formação escolar. Então, algumas equipes vinham buscar algumas meninas aqui conosco para participar das equipes, para disputar competições oficiais. E aí, a partir dali, essas meninas ganhavam bolsa de estudo. E essas meninas se despontaram a nível de seleção paulista, a nível de seleção brasileira. Então, nós tivemos algumas meninas que despontaram dentro do alto rendimento. E quando eu falo alto rendimento, eu falo porque o futebol de salão e o futebol feminino não é profissional. Eu vejo algumas pessoas falarem que não, que o futebol feminino não joga no time profissional. E na verdade eu acho que ele usa esse termo para mostrar que é um rendimento, que é onde está a elite do futebol. As grandes equipes da elite estão envolvidas nessas competições que é de rendimento. Mas não é profissional. Tanto é que vocês viram que o Santos estava com uma equipe muito forte e em determinado período lá o pessoal mandou todo mundo embora porque não tinha recurso para pagar
patrocinador saiu fora. Então, quer dizer, não é profissional, não é igual aos homens, que existe um contrato, que existe uma vida pregressa aí ao longo da vida dessas desportistas. E é isso. Essa é a nossa história aí de trabalho ao longo desses 18 anos, que hoje em dia nós temos fomentado até o momento. Mas eu vou dizer a vocês todos, que em muitos momentos eu penso em desistir. Desistir porque é muitos anos e parece que não está havendo a mesma dedicação por parte das meninas. Eu tive uma leva que era muito dedicada, que a maioria desses troféus foram ganhos por elas. Hoje elas são adultas. Algumas treinam ainda comigo, muitas casaram, outras foram viver suas vidas profissionais. Mas a galera que está vindo hoje não tem o mesmo empenho e a mesma dedicação que essas meninas tinham anteriormente. Então isso me frustra bastante e faz com que eu pense na possibilidade de desistir aí em algum momento por conta dessa falta de empenho, dedicação e envolvimento por parte dessas meninas. Tem outros fatores, também né? São inúmeros fatores aí que evidenciam essa dificuldade do desenvolvimento. Primeiro porque não há investimento nenhum por parte dos clubes de ponta, né? Eles querem, falar bem a verdade, parece que é cômodo para eles ir lá pegar a menina do jeito que está e pegam as melhores, a lógica é natural, tem que pegar as melhores, mas não há uma perspectiva, como é nos meninos, nos diversos bairros que tem aí, que tem as escolinhas, que fomentam o futebol e o futsal masculino, não é da mesma maneira que o feminino. O apoio é muito diferenciado, né? Eu vejo assim, a família, o pai, ele consegue dar um jeitinho para conseguir um dinheiro para o transporte da criança, do garoto, de repente pagar uma inscrição numa competição, mas se for fazer isso com a menina, ela não tem esse apoio de jeito nenhum na estrutura familiar. E são N motivos. Primeiro, o preconceito ainda existe, a discriminação, mas uma parte ocupa elas mesmas, né? E quando eu falo assim, eu estou generalizando, não são todas, tem meninas muito boas, a grande maioria, são poucas as que denigrem a imagem do futebol feminino por seus comportamentos e atitudes. Eu vejo dessa maneira. E essa nova geração que está vindo aí, a geração Y, Z, né? Parece que não tem muito comprometimento com nada. Não é só no esporte, é na vida mesmo. Parece que tanto faz as coisas para elas. Não tem um foco, não tem um objetivo, uma perspectiva de vida, até mesmo de se profissionalizar, estudar para que seja alguém profissionalmente na vida, né? E essa é a minha filosofia de trabalho com todas elas. É isso que eu tento mostrar para elas e é muito trabalhoso, muito sacrificante essa minha fala para tentar fazer com que elas entendam o que o futuro para elas espera, né? É isso, então a dificuldade é muito grande mesmo nessa questão financeira de apoio culturalmente, né? Eu vejo que é de uma maneira cultural, não é só aqui não, em qualquer lugar, em todas as instâncias aqui no Brasil parece ser assim. Com certeza, a questão da saúde, né, como o professor falou pra gente, é a questão primordial e a gente, como né, estamos aí na faixa etária de 20, 25 anos, tem as meninas mais novas, mas acredito que o pai prende um pouquinho mais. Aí até eu mesmo, a gente gosta dessa questão de festa e tudo mais, mas a gente tenta se organizar também para não prejudicar, né, no futebol, porque a gente não tem uma estrutura como as atletas profissionais têm, que nem profissional é o futebol feminino, mas a gente não tem tanta estrutura que nem elas, então a gente tem que se cuidar por conta própria, questão de alimentação, questão de estar tomando água sempre, de estar nos treinos, então a questão da várzea é a gente mesmo que toma conta da nossa saúde e da nossa disposição como atleta, porque a gente não tem outras pessoas para fazer por onde pra gente, e aí a gente acaba perdendo muitas meninas pro oba-oba, pra zona, pra festa, para bebida e infelizmente cada vez mais a gente tem poucas meninas para atuar no futebol, e ainda mais no salão. Bom, meu nome é Jennifer, eu tenho 16 anos, estou no Dostock vai fazer um ano, que meu professor de educação física tinha me indicado, vim fazer a peneira aqui, que estava tendo, aí eu passei e estou aí, há um ano.
Eu acho que tem muito preconceito isso, porque sempre quando eu vou pra educação física, eu falo, meninos, bola de futebol pra vocês, vôlei para as meninas. E tipo assim, na minha opinião, eu acharia melhor falar assim, bola pra quem quiser jogar bola e vôlei pra quem quiser jogar. Eu acho que não tem essa, menino joga bola, menina joga vôlei, e é isso, sem exceção, livre. Falta muito, mas graças a Deus as mulheres estão evoluindo e elas sabem, nós sabemos que nós somos capazes de fazer a mesma coisa que os homens fazem e ainda melhor. E graças a Deus o futebol feminino está crescendo, muitas meninas estão parando de se esconder para jogar bola e está crescendo cada vez mais isso e espero que nós consigamos. Meu nome é Cleide, eu tenho 18 anos, jogo na equipe do Estoque tem 7 anos. Conheci o projeto através do professor na escola. E ele me trouxe para cá há 7 anos atrás e durante esses anos eu vim me desenvolvendo junto com todas as meninas e atualmente eu estou jogando em São Bernardo, na Associação Sabesp, através delas e de lá esse ano a temporada está renovada novamente, então isso mesmo, eu jogo de ala em qualquer uma das duas. Boa tarde, meu nome é Jussara, eu tenho 19 anos, eu sou atleta do professor Adailton aqui do Estoque, né? Agora do SAM, futebol feminino. Então, a respeito do retorno, eu particularmente fiquei bem feliz, acredito que as meninas também, porque eu estava entrando, infelizmente, também dentro do sedentarismo, ainda mais eu que eu trabalho, né? Trabalho de segunda a sábado, mas a minha área é uma área onde eu passo praticamente o dia inteiro sentada. Então, se eu não me virasse em casa ou fizesse alguma atividade física que o professor passava às vezes pra gente, fazer sozinha, eu ia acabar entrando, né, completamente no sedentarismo. E a volta a gente tá voltando aos poucos, eu também tô voltando aos poucos, tô bem abaixo do que eu era antes, mas eu acho que a volta vai acabar fazendo bem pra todo mundo, né? Não era tão difícil porque a gente sempre teve as instruções do professor na quadra. E quando você presta atenção, ele passa, ele explica as coisas bem direitinho e ele faz com que a gente explique para as outras meninas que não sabem. Então quando eu pegava para fazer um treino, eu já sabia bem o que eu tinha que fazer por conta dele falar pra gente ensinar as outras meninas também. O que ele ensina pra gente, a gente ensina às outras. Então, eu fazendo sozinha, pra mim era tranquilo. Entendi. Isso faz com que facilite o entendimento daquilo que eu passo para elas. Então isso faz com que elas se desenvolvam, né, do ponto de vista físico, mas também se desenvolve no aspecto de apresentar as atividades. Então é muito importante não só saber fazer, mas também saber ensinar, que é isso a minha filosofia de trabalho aqui dentro também com elas. Exato, elas têm que ter autonomia, é isso que eu cobro muito delas, é essa autonomia, esse tipo de autonomia com uma certa liberdade, mas com um certo controle, que tem que existir o controle. Então eu admiro muito nelas esse tipo de comportamento, que elas logo se enquadram nisso, isso facilita o meu trabalho, o desenvolvimento delas principalmente. Então, para mim é muito satisfatório isso. Eu só gostaria de deixar bem claro a todos que nós seguimos à risca o protocolo determinado pelos órgãos competentes. Nós aferimos a temperatura de todas elas, toda vez que chegam para todos os treinos. Em todos os treinos nós aferimos a temperatura. Eu tenho um questionário simples que eu pergunto sobre a saúde delas e sobre a saúde da família delas. E, além disso, eles usam o álcool gel constantemente durante a aula e cada uma traz seus pertences, seu kit, que é a água, o gel e a máscara. Então, em momentos e momentos, elas estão higienizando as mãos, estão se hidratando e em momentos também estou limpando os equipamentos de utilização. A única coisa que a gente não tem, porque a gente não tem recurso, infelizmente, é aferir através do exame de sangue, né, ou até mesmo o outro que é feito através da saliva. Ela errou, hein? Dispara, aí faz o passe. Olha lá, tá muito em cima de mim, é pra estar lá embaixo. Aí eu carrego a bola, ela vai embora. E já vem a outra. Bora, tia. Olha lá. Aí ela dispara. Quando ela chegar na linha branca, faz o passe. E ela carrega. Vocês entenderam? Bora, pode fazer. Essa é uma produção totalmente independente e solitária. Se você quiser apoiar a continuidade desse trabalho, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal
e comente o que achou. Aceita também doações de qualquer valor, já que o canal vai demorar a gerar renda, ou participe da Rosa Negra Produções. Traga sua criatividade e conhecimento audiovisual e vamos trabalhar juntos.